específicas visando o estímulo ao acolhimento familiar e também a adoção de crianças que não atendam ao padrão médio desejado pelos adotantes em geral. Como antes, foi mantida a municipalização do atendimento e também foi mantida a atuação dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Mas o que eu achei bastante interessante é que, além do ECA prever expressamente agora a necessidade de integração dos atores envolvidos para o trabalho em rede, para buscar a celeridade do acolhimento, o ECA trouxe agora um detalhamento maior dos atos a serem praticados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Antes já se previa que as entidades de atendimento deveriam ser registradas no Conselho de Direitos, mas agora o ECA vem determinar que esses programas sejam reavaliados periodicamente e traz também a possibilidade do Conselho de Direitos de negar a autorização de continuidade desses programas, o que impõe um acompanhamento mais próximo das entidades de atendimento, que são as responsáveis pelo planejamento e pela execução dos programas de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Então, a cada 2 anos, o CMDCA deve reavaliar esses programas. Os princípios do acolhimento, principalmente a excepcionalidade, a provisoriedade, a necessidade de preservação de vínculos, de grupos de irmãos, eles foram basicamente mantidos. Só foi reafirmada a necessidade de priorização da tentativa de reintegração e foi também imposta a obrigação de reavaliação periódica da situação individual em prazo certo. E uma coisa também que me pareceu bastante interessante foi a definição da responsabilidade solidária e da imposição de obrigação de qualificação permanente de todos os atores envolvidos. Para efetivação, para que o acolhimento, para que a reintegração familiar seja atingida após o acolhimento institucional ou familiar, o ECA trouxe agora expressamente a necessidade de se buscar um acolhimento da criança e do adolescente em locais próximos da sua família de origem, até porque a criança e o adolescente precisa da manutenção dos vínculos com a sua comunidade de origem. Então, no artigo 101, parágrafo 7º do ECA, está expressa a necessidade de acolhimento próximo da residência. O ECA também trouxe a necessidade de instituição do plano individual de atendimento. Percebeu-se que era muito fácil prever a excepcionalidade, a transitoriedade do acolhimento, mas concluiu-se que em muitos casos não se atingia o objetivo desejado porque os atores envolvidos não tinham um norte a seguir para buscar a reintegração familiar. Então, a imposição da criação de um plano individual de atendimento, ela foi muito feliz, porque, embora
entregue para a entidade de acolhimento a responsabilidade pela elaboração desse plano, ela impõe diretrizes no atendimento do caso concreto. Então, não se vai mais tentar de forma aleatória e sem sistematização a reintegração familiar. Vai se instituir um plano individual onde os envolvidos sejam ouvidos, assumam as suas responsabilidades, quer sejam os envolvidos no conflito em si, quer sejam os responsáveis pela implementação das medidas para a solução dos problemas, e vai se definir, inclusive, um prazo para a solução daquele conflito, porque só com a definição de tarefas específicas é que nós vamos conseguir mais tarde definir qual o responsável por eventual insucesso na reintegração familiar. E o ECA trouxe também não uma ideia nova, mas ele codificou programas que já vinham sendo implantados em outras cidades e criou a medida protetiva do acolhimento familiar. Essa medida, ela busca, como eu disse, um acompanhamento mais próximo da criança e do adolescente, mas é uma medida de proteção. Ela não pode ser confundida com a colocação em família substituta. Por isso, os membros da família de acolhimento, eles precisam estar devidamente registrados junto à entidade gestora do programa e eles precisam ser devidamente treinados para que eles tenham consciência de que serão pessoas fundamentais na busca da solução dos conflitos envolvendo a criança e os seus familiares de origem, mas que não são pessoas que vão substituir os familiares da criança e do adolescente. E dentre os estímulos previstos expressamente no ECA para o acolhimento, para a medida protetiva do acolhimento familiar, nós temos inclusive a possibilidade de concessão de subsídios para que essas famílias tenham condições de acolher a criança e o adolescente em situação de risco e que não façam isso de uma forma caridosa, mas recebam a devida remuneração, até para que sejam motivados à reciclagem, ao treinamento permanente, para que tenham capacitação para orientar não só as crianças e os adolescentes acolhidos, mas também os seus familiares que estão envolvidos na problemática. Como eu disse, o acolhimento familiar ele é preferencial ao acolhimento institucional porque ele prevê um atendimento mais próximo, um atendimento individual e um conhecimento profundo das situações que geram o conflito daquele núcleo familiar. E o treinamento e o acompanhamento próximo e permanente da família acolhedora, ele é extremamente necessário até para se evitar que durante o acolhimento haja uma mudança de expectativa e de vínculos entre o acolhedor e a criança e adolescente. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer, para que agora o Daniel passe a falar mais detalhadamente sobre o acolhimento familiar.